Paz seja convosco. Amém. Louva a Deus pela sua vida, que junto comigo está aqui nesse lugar, junto com irmãos ao redor do mundo, louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele tem cuidado de nós e Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. No nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema, o lamento sobre Israel. Lamento é uma expressão de tristeza pelo sofrimento. Tudo bem aí, não? Não, só não pode deixar forte, senão faz barulho. Voltando, em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema lamento sobre Israel. Lamento é uma expressão de tristeza pelo sofrimento de outra pessoa. Alguém sofre, então alguém se importa com esse sofrimento e então lamenta. Amós observa os corações israelitas duros e se entristece, pois sabe qual é a consequência dos seus atos rebeldes diante de Deus, algo que falamos bastante na semana passada. E tenho falado constantemente. A condição de você entender que os seus atos têm consequências. Eles não são ações que acontecem à revelia, que não geram nenhum tipo de dificuldade. Amós viu isso, eu vejo isso. Como um pai, eu tenho a noção humana de onde irão as pessoas com as suas ações. Eu tenho em primeira instância a minha esposa e a minha filha, em que eu vejo que algumas atitudes que são tomadas, elas vão trazerem algum tipo de problema. Com vocês eu também exerço esse tipo de comportamento de ação, exatamente com o objetivo de que vocês sofram menos, mas muitos de vocês preferem passar pelo caminho do sofrimento e eu simplesmente posso acompanhá-los em relação a isso. Mesmo com frequentes exortações, os corações eles não mudam. É a mesma notícia, é a mesma instrução que é dado domingo após domingo, dominical após dominical. Mudança de comportamento, arrependimento. Mesmo assim, mesmo com frequentes exortações, os corações não mudam. Orações que não acontecem, horários de chegada no culto, arrependimento, zelo com a leitura da palavra, tempo de comunhão com Deus, tempo de comunhão com os familiares, para alguns excesso de comunhão com os familiares, dízimos e ofertas. Como os israelitas eram falhos, eu sou falho e vocês também o são. Que nós possamos realmente nos comportar como cristãos verdadeiros. Tem faltado muito de um tempo na presença do Senhor, de uma maneira individual, e isso é algo que cada um de vocês tem que buscar. Mas é tanta correria, é tanta coisa, tudo bem. Deus, Ele diz para você que você precisa. Se você vai fazer, se você não vai fazer, se você quer ou não quer, é com você. A palavra de hoje tem como título o poder divino de transformação. Aleluia! E também de destruição. A palavra de Deus ela tem duas instâncias. Ou ela salva, ou ela mata. Ou ela levanta, ou ela destrói. A palavra de Deus ela não volta atrás. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Espero que na sua vida seja para transformação e não para destruição. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 5. Amós capítulo 5, nós vamos ler do verso 6 em diante. Amós capítulo 5, verso 6 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Amós capítulo 5, verso 6 em diante. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de Jacó como um fogo que a consuma,
e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna é uma planta que tem um sabor amargo, fala-se de absinto. Vós que converteis o juízo em uma coisa amarga, em alosna, e deitais por terra a justiça, ou seja, deixa para lá a justiça. Procurai o que faz o sete estrelas, é uma constelação, e o Orion, e torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o teu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei, serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados da porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque o tempo, ele é mau. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Queremos, Pai, e precisamos ouvir a tua voz, a tua direção. Peço que o teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, nos trazendo o entendimento da palavra. Naquilo que eu for falho, o teu Espírito Santo, Pai querido, possa completar. Naquilo que eu não sou capaz, o Senhor o seja. Que o Senhor possa me trazer a mensagem, Pai, que profém dos teus lábios, Pai, através da minha boca eu possa falar e os teus filhos sejam edificados na força do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Como já falei na introdução, um dos grandes enganos dentro do cristianismo é que pelo tanto falar, eu vou ficar falando, a pessoa ela vai se converter. E isso não é verdade. Nós temos ao longo de todas as Escrituras uma quantidade ínfima, pequena, daqueles que realmente serão salvos. Estar na igreja não define a sua salvação. Ser batizado não define a sua salvação. O que define a sua salvação é a mudança do seu comportamento, a mudança do seu jeito de ser, o aprendizado, o crescimento. Você ser uma pessoa mais amorosa, mais paciente, colocar em prática aquilo que você ouve nas Escrituras Sagradas. Por isso que o poder divino de Deus, ele é tanto para a transformação, como também para a destruição. Os 3 primeiros versículos que nós vamos meditar nesta noite, Amós capítulo 5, versos 7 a 9, que diz: Vós que converteis o juízo em alosna, em uma coisa amarga, deitais por terra a justiça, você joga para longe a justiça. Procurai o que faz o sete estrelas. Quem é aquele que é o Criador? Quem é aquele que faz todas as coisas? Quem é aquele que tem todo o poder? Aquele que faz o sete estrelas, aquele que faz o Orion, que torna a densa treva em manhã, aquele que muda o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O seu nome é Deus. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra toda a fortaleza. Até aqui Amós concentrou-se na morte e nas advertências a respeito dessa morte. A única razão que Amós deixa claro é a falta da busca de Deus. Não a busca superficial, não uma busca falsa, não uma busca para que você seja reconhecido, mas uma busca verdadeira. Muitos dos ouvintes israelitas, sem dúvida, apresentaram objeções, afirmando que aquela palavra era uma palavra que não procedia de Deus, porque eles eram prósperos. Prosperidade também vem do diabo. Às vezes o diabo pode te dar bens, casas em qualquer lugar, recursos financeiros, que você o abandone. E muitas das pessoas que são abastadas, elas são pessoas que estão longe de Deus. Lá no Evangelho fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco do fundo de uma agulha,
do que um rico entrar pelo reino dos céus. Não é porque a riqueza é ruim, não. O problema é o que você faz com ela, ou o que você deixa de fazer com ela. Você tem que entender que a nossa vida aqui na terra tem que ser uma vida abençoada. Você tem que mostrar para as pessoas que é bom ser cristão. Mas ser cristão não é você usar tudo que você tem, toda a sua força, toda a sua energia, e você usar isso simplesmente para o seu lazer. Nós temos que entender que existem regras. Então, por que Deus rejeita a busca que existe no presente? Da maneira mais breve possível, o profeta aponta para a injustiça, que contrasta com o foco principal da questão, o próprio Deus e seu poder soberano. Aqueles homens vêm na igreja, adoram como você, falam em espírito e em verdade, levanta as mãos aos céus, chora, fala aleluia. Quando sai da porta para fora, volta a ser o velho homem. Não mudou nada. Foi só um teatro. Foi só uma coisa, um show para talvez você se convencer. Traficantes fazem isso. Traficantes, se você for uma favela, muitos traficantes, eles ajudam as pessoas, eles alimentam pessoas. E é uma forma de você ganhar o coração das pessoas, para que elas não te entreguem. Mas é só um show, é só um teatro. Talvez para muitos de vocês a igreja é um teatro. Enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus me der um fôlego de vida, eu não vou deixar que a nossa igreja seja um teatro. Seja com uma pessoa, com 5 pessoas, com 10 pessoas, com quantas pessoas sejam. O meu objetivo é, aquelas que estiverem comigo, que elas possam ser aprovadas diante do Altíssimo. Por isso que eu não vou aliviar, eu não vou falar mole, entendeu? Simplesmente para que você se sinta bem. Porque não é isso que as Escrituras Sagradas nos falam. Aqueles israelitas achavam que estava tudo bem, não estava. A igreja de Laodiceia era rica, próspera, tinha um louvor exuberante, e Deus falava assim: olha, eu estou a ponto de vomitar o louvor de vocês. O povo de Israel, dentro do livro de Ezequiel, executava as festas de uma maneira rígida, e Deus fala assim: eles estão celebrando a mim, mas estão longe, estão perto de mim na boca, mas estão longe de mim no coração. É o que Amós está falando. E a ideia que vem para nós, as ideias de justiça e falta de retidão são definidas em todas as áreas sociais, áreas legais, religiosas, em todo o relacionamento do povo de Israel. Há dano, há problema. A atitude para com Deus não é conforme a relacionamentos corretos e coerentes com o padrão encerrado em função da aliança, assumida diante do caráter de Deus. Eles sabiam a regra, sabiam como tinham que agir e agiam errado. Você sabe as regras. Por isso que eu faço um discipulado individual com cada um. Claro, né? Individual com cada um, né? Individual com cada um, para que a pessoa ela não tenha dúvida nenhuma. Eu não chamo 10 pessoas para fazer o discipulado, eu faço o discipulado individual, para que a pessoa entenda, ela possa crescer no tempo dela. E aí quando nós acabamos a nossa bendita apostila, aquilo ali está definindo que você tem alguns conhecimentos básicos de como agir e como proceder. Eu posso voltar a falar, mas não é necessário. A partir do momento em que você aprendeu, você tem que colocar em prática. Aqueles israelitas não faziam isso. A transformação de retidão em amargor ou em alosna era uma inversão total da ordem do que Deus pretendia dar-lhes nas suas ordenanças. Ou seja, não só aquelas pessoas sabiam, como elas rejeitavam, como elas faziam ao contrário. É como você chegar para mim e falar assim: pastor Paulo, eu preciso de um conselho. Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Aí eu pego e dou instrução para você. Aí você vai lá e faz o contrário. E você não tem que seguir o que eu falo. Mas qual que é a necessidade de você pedir ajuda e conselho se você nunca quer mudança? Muitos de vocês agem assim. Semana após semana, encontro após encontro, está lá comigo e continua fazendo a mesma coisa. E se eu falar, você mudou? Não. Já fez? Não. Mas eu quero mudança. Você não mudou. A gente vai continuar gastando saliva aqui, porque não vai mudar. Deus não tem pressa.
Nós temos pressa, ele não tem pressa. O resultado desta rebeldia é um contraste forte entre aqueles da casa de José, que converteram a justiça em algo amargo, e Deus, o poderoso Criador, que controla as forças da natureza e traz justiça através da destruição dos fortes que a perverteram. Você pode até tentar entrar em queda de braço com Deus, mas você vai perder sempre. Tem uma música, quando eu me converti, na década de 2000 mais ou menos, que era da Igreja Renascer, ele cantava e ele falava assim: Jesus, vencedor invicto, ele nunca perdeu, mas venceu. Ele não perde. Ele tem todo o tempo do mundo. Uma tática que os exércitos usavam da Idade Média para trás era o seguinte: você tem uma cidade fortificada, o que eu vou fazer? Eu sitio você. Eu pego e coloco exércitos em volta a toda do teu castelo, longe o bastante para você não alcançar com armas ou com flechas, mas suficiente para não permitir que ninguém entre nem saia. E aí o que acontece é que os alimentos, a água, ela vai se esvaindo até que chega um momento em que a própria situação faz com que a pessoa ela jogue a toalha, desista. É a mesma coisa com Deus. Ele senta e fala: vai querer continuar nessa brincadeira, nessa batida? Tudo bem, pode continuar, eu espero. E você vai procurar suas formas, seu jeito, não vai resolver nada, porque o único caminho para chegar ao Pai é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Não é ações sociais, não é boas ações, não é frequência em culto, não é nada disso. É somente através de Jesus Cristo. Então o profeta Amós, ele usa um hino de louvor a Deus. Apesar desse texto ser um texto conturbado, aí dentro dele tem um hino de arrependimento. Ele usa esse hino para lembrar os seus ouvintes do poder de Deus. Quem é Deus? Nas nossas reuniões de oração nós fazemos isso. Primeiramente nós reconhecemos com quem nós estamos falando. Ó Deus Altíssimo, Tu és soberano, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és o poderoso, o majestoso, o incomparável. E aí a gente investe um pouquinho de tempo para a gente saber com quem a gente está falando. Amós está fazendo isso. Ele olha para aquela pessoa e fala assim: vocês têm que buscar esse Deus que criou os 7 estrelas, aquele Deus que criou Orion, aquele Deus que quando vai chegando a densa madrugada, e eu acordo cedinho, eu acordo 5h30, vocês sabem disso, eu acordo ainda de noite, e aí a minha janela de frente lá, eu fico olhando para aquela janela assim, o sol vai mudando, daqui a pouco fica bem claro. Ele é aquele que transforma a densa treva em noite, mas também é aquele que transforma o dia em noite, em escuridão. Ele é aquele que controla as marés. Esse é o nosso Deus. A justiça humana ameaça destruir o mundo, mas Deus é o poder que fez e que controla os poderes da natureza do mundo. A gente vê esse grau de destruição, esse calor que está acontecendo, tanta queimada, a gente acha que está sofrendo, que nada. Você levantar aqui, eu estou com sede, vai lá, pega uma aguinha. Chega em casa, você toma o seu banhinho, abre a sua torneirinha, lá tem água, abre a geladeira, minha filha gosta de água gelada, vai lá e pega a aguinha geladinha dela. Se não está gelado, põe um gelinho. Há pessoas que não têm isso. Para essas pessoas que Deus está falando, essas pessoas que não têm isso, já perderam. O poder de Deus é ilimitado e é apresentado através de declarações positivas. Como é legal a gente falar assim: esse Deus que eu sirvo é um Deus que transforma a mais densa treva, a mais grande luta e dificuldade em algo positivo. Oh, glória a Deus, que aleluia, que coisa abençoada. As pessoas olham para esse tipo de coisa e dizem: sim, eu concordo com você, Amós. Mas o mesmo Deus que criou as estrelas, que transforma a noite em dia e dia em noite, também tem controle soberano sobre as águas. Ele pode lançá-las não só para molhar a terra, mas também para destruir. Ele destrói.
Essa referência não deve ser minimizada com essa condição de que Deus, ele faz uma coisa ou faz outra. O juízo dele que é definido, ele não volta atrás. Nós temos até o momento do juízo. Quando ele dá o juízo, ele dá a ordenança, acabou. A gente vê isso dentro das cartas paulinas, a gente vê isso dentro dos textos do Antigo Testamento. O povo se arrependia e foi para o cativeiro assírio. O povo arrependeu, mas foi para o cativeiro babilônico. Ficou 70 anos lá. A ação de Deus, ela vai até um ponto. Ele tem uma coisa que parece um elástico, né? E você vai esticando, 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 mas quando aquele elástico estoura, é uma chicotada. E às vezes as pessoas acabam esperando que isso aconteça, para eles poderem mudar. O profeta continua descrevendo o poder de Deus sobre os fortes que vivem nas fortalezas da sua nação. Ao apresentar o poder dos julgamentos de Deus na natureza, se reforça a aplicação desse poder destrutivo contra os fortes que praticam a injustiça, e uma coisa que eu mais busco não ser é injusto. Tenho buscado de Deus a justiça. Tenho buscado de Deus a conformidade com a vontade dEle, para que eu não seja encontrado nessa situação. Se você não for isso, eu vou ajudar você quando você estiver só o caco, mas é algo que dói demais. Essa condição de você achar que você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, que você resolve todas as coisas, é extremamente perigoso e extremamente danoso. O hino de louvor, ele é transformado, então, num recital de tremendo poder de Deus para julgar. Deus, o guerreiro, trará a destruição. A nação, então deve lamentar. Não há mais nada a ser feito. Amós capítulo 5, versos 10 e 11. Aborreceis na porta o que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Aqueles homens rejeitam a justiça de Deus e colhem a destruição. Em Amós capítulo 5, verso 7, a rejeição da retidão e da justiça de Deus, relacionada a todas as áreas da vida, e uma acusação mais específica em relação ao culto do tempo que nós já vimos. Em Amós capítulo 5, verso 10, se retoma o comportamento social dos poderosos e abastados em relação aos membros pobres e fracos da sociedade. É algo que eu falei hoje pela manhã. Eu estou dando oportunidade a você, que você abençoe missionários. Se você não abençoar, eu abençoo. Eu já faço isso de pessoa física, eu faço sozinho. Deus tem me abençoado, eu tenho medido esta bênção e tenho falado, eu vou abençoar vidas. Hoje fizemos mais um, apesar de vocês alguns não terem depositado ainda, eu já fiz lá, missionária Luziara. Ela ainda não nos conhece, mas a missionária Vânia, ela nos atinge. Se você entrar lá no vídeo, você vai ver a alegria dela. Missionária Nair também estava no culto de manhã, é uma missionária que nós abençoamos. E é uma possibilidade de você mostrar que realmente você não se importa apenas com a sua vida presente, mas você se importa com a vida futura. Deus adora mostrar para você que Ele dá mais do que você pode dar. Ele adora. E eu brinco com Deus e falo, Deus, será que dessa vez eu vou suplantar, eu vou conseguir ganhar de você? E Ele mostra que não consigo. E eu vou continuar tentando. E eu convido você também a tentar. Convido você a tentar. Essas pessoas de Amós capítulo 5, 10 e 11 não pensam assim. A porta da cidade antiga era o lugar onde funcionava o comércio local e eram realizados os negócios. A porta da cidade era importante. Não entrava qualquer um. Então os negócios eles eram feitos na porta. A gente vê aquela passagem lá na Esther. Como é que é o nome da outra mulher lá? Esther, do outro livro, Esther e... Ruth. Não, é Ruth. Ruth. Quando Ruth, ela está naquela contexto lá de alguém aceitá-la, aí aparece a figura Joabe. Boaz, hoje está falhando, entendeu? Boaz, ele vai reivindicar o cuidado sobre ela. E ele faz aonde? Na porta da cidade.
Era ali que as coisas se resolviam, ali onde as pessoas sentavam para tomar decisões. Era como se fosse um grande tribunal ali. A justiça, porém, não estava funcionando como Deus queria. A acusação em Amós 5,10 revela o trabalho coordenado de controle e manipulação do processo legal, favorecendo determinados interesses e não a justiça. Pessoas ricas chegavam para o juiz e falavam assim: olha, eu preciso que você julgue em meu favor. Você culpe ele e me livre. Que eu vou te dar um bônus, eu vou te dar um prêmio. E as pessoas começaram a fazer isso na porta da cidade. Aqueles que detestavam a justiça nos tribunais eram os poderosos e ricos, que usavam os tribunais para tirar vantagem do pobre, independente da sua linha política, e não é esse o objetivo. Quando a gente vê aquele grupo de pessoas fazendo a Operação Lava Jato, era um povo que? Odiado. Porque eles queriam fazer o quê? A correção. Pode ser que tenham atributos escusos, escondidos, que a gente não conhece, mas o que aparecia era: haviam homens que queriam limpar, passar o Brasil a limpo. E o que aconteceu com eles? Eles foram eliminados. O último deles foi o juiz Sérgio Moro. Também não vou entrar no contexto político da história, mas quase cassaram o mandato daquele homem. Se ele continuasse falando, se ele continuasse brigando, ele ia ser cassado. Talvez tenha sido feito um acordo dos bastidores, não sei. Os homens de Israel, eles odiavam a justiça. Eles não queriam. Eles queriam que através de subornos, falsos testemunhos, pressão e intimidação, as injustiças se multiplicassem. Os poucos que apoiavam um sistema legal correto e justo eram terrivelmente odiados, pois falavam a verdade. Experimenta viver um cristianismo correto no meio que você vive, que você vai sentir exatamente isso. Exatamente isso. A lei condenava o falso testemunho, mas aquelas pessoas compravam o falso testemunho. Isso não impedia as pessoas de perverter a justiça. O ódio contra aqueles que davam testemunhos verdadeiros e que julgavam de acordo com os princípios da lei revela uma luta intencional e enraizada para pôr fim à justiça. Eu já contei essa história para vocês. Quando eu estava fazendo um concurso, uma juíza, ela era nossa professora no curso de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. E nós achamos estranho, porque ela falou que ela era uma juíza federal e ela tinha largado o juizado para poder ser professora. E ela falou assim: olha, quando eu cheguei lá, as pessoas queriam que eu aceitasse um carro novo e eu não quis aceitar. Um dia eu fui pagar a prestação do meu apartamento, que era financiado, e falaram que ele já estava quitado. E várias coisas como essa ocorreram, até que aquilo parou. Só que aquela mulher começou a ficar doente. Doente. E ela foi procurar um médico. Quando ela fez o exame de sangue, ela detectou que eles estavam colocando mercúrio na água dela para matar ela. Quantas vezes você não pega uma pessoa que é correta no julgamento e manda ela lá para a fronteira para a pessoa sofrer numa Amazônia, lá no Amapá, sei lá onde quer que seja, para a pessoa sofrer. Você quer ser correto? Então você vai para lá. As pessoas odeiam as pessoas que fazem as coisas corretas. Odeiam. Seu caráter e modo de vida eram contrários à justiça de Deus. Assim, o poder divino da destruição iria arruinar os fortes que haviam construído palácios confortáveis com o que tinham extorquido dos tribunais. Eu volto a dizer, eu não tenho problema nenhum que você seja bem de vida, mas não fraude, não roube, dê o que é de César, ajude os pobres, estenda a mão àquele que é carente e necessitado. Não olhe apenas para você. E aí na palavra de Deus fala, portanto. Esse portanto apresenta o anúncio da destruição e da punição. Essa acusação é semelhante às anteriores, não muda nada, mas aquelas pessoas não aprendem, não entenderam e não ouviram. Em cada caso é usado um meio diferente para subjugar os pobres. Os tribunais eram corrompidos a fim de aumentar os lucros dos ricos e justamente a instituição que havia sido criada para a finalidade de proteger os fracos estava protegendo a eles mesmos. Com o que dizer do nosso cristianismo? O que dizer dos cristãos dos dias de hoje que olham apenas para si?
que buscam apenas cultos de vitória, apenas cultos de libertação sem mudar nada, esperando apenas que um pastor imponha as mãos e o demônio vá embora e não haja nenhum tipo de mudança e transformação, e você sabe muito bem que isso não existe. Se você não mudar o seu comportamento, você vai ficar cada vez pior e cada vez pior. Amós capítulo 2, verso 6, descreve a venda do pobre por uma soma irrisória e descreve ao mesmo tempo que os pobres encontravam-se nessa situação. Através de empréstimos com altos juros e de impostos, os pobres eram levados à falência e acabavam sendo vendidos como escravos. Felipe compartilhou comigo um videozinho que eu fiquei querendo entender aquele vídeo, aí hoje ele me explicou. E mostra a figura de um pastor que ele emprestava dinheiro a juros. E quando o cara não pagou, o membro da igreja dele não pagou, ele foi, mandou os 2 presbíteros e deram uma surra no cara. E aí eu fiquei olhando assim, falei, será que o Felipe está falando de mim? A gente age dessa maneira. Aqui dentro da igreja, você é lindo, maravilhoso e cheiroso, mas quando você está lá fora, você cheira podre. Essas leis eram ignoradas a fim de aumentar os lucros dos ricos. Por meio de impostos altos, os proprietários de terras conseguiam construir para si casas sofisticadas e feitas de pedras lavradas, e para a gente isso é um termo que não é comum ou não é do nosso costume. Mas naquela época, quando você construía casas, você não usava pedras lavradas ou polidas. Você usava pedras lavradas ou polidas em castelos dos reis, ou então nos templos de adoração aos deuses. Mas aqueles homens, eles eram tão ricos por extorquir os pobres, que eles moravam em casas como essas. O custo das pedras lavradas eram extremamente alto e seu uso costumava se limitar à casa de reis e templos. Em decorrência de abusarem dos pobres, os ricos em Israel estavam literalmente vivendo como reis, e eu não tenho problema nenhum que você viva como rei, desde que você olhe para aqueles que sofrem e padecem. Além de desfrutarem de mansões luxuosas, os abastados e poderosos haviam plantado belos vinhedos para garantir-lhes um suprimento abundante de vinho, ou seja, mais uma vez, olhando apenas para a satisfação dos seus próprios desejos e próprias vontades. As orações de castigo levam essas pessoas a se lembrarem de que a maldição de Deus estará sobre eles e sobre esse luxo que é imerecido. Se você é uma pessoa que não tem cuidado do pobre, você não vai comer aquilo que você plantou. Você não vai desfrutar da felicidade, da saúde. Você não vai desfrutar do amor da sua amada, do seu amado. A palavra de Deus em algumas passagens diz: o que você plantar, o outro vai comer. Quem você cuida da tua esposa, mas quem vai se deitar com ela é o outro. É tudo condição de juízo de Deus em relação ao seu comportamento diante das leis que Ele promove e ordena. Você não quer ser cristão? Gente, tem religiões e religiões e religiões para você seguir. Tem igrejas e igrejas evangélicas com toda sorte de coisas para você ouvir. Se você está aqui, é porque você quer conserto na sua vida. Mesmo sabendo que você é podre, como eu sou podre, não tem nada de cheiroso. Talvez uma das grandes dificuldades que nós temos é aquela oração que se faz, que o nosso louvor suba às narinas de Deus como um incenso suave. Oh, coisa difícil! Porque o olfato de Deus é muito bom. Quando eu e você levantamos as mãos aos céus, e Ele olha e fala: oxe, ele fez isso, ela fez isso, eu não aceito. O que fazer, pastor? Não vou adorar mais? Adore. Mas adore com constrangimento, com o coração contrito, sabendo que você não é digno. Mas mesmo assim a graça de Deus, ela te alcança. Aqueles homens, por serem rebeldes, não irão morar naquilo que construíram. Não irão comer daquilo que plantaram. Que coisa mais triste. Você trabalhar, e você não conseguir desfrutar daquilo que você fez. A lei da justiça de Deus será exercida e suas maldições removerão essas bênçãos. Essa maldição será revertida um dia para produzir um efeito contrário no dia das bênçãos de Deus sobre a nação. Mas por enquanto,
só se ouvirá lamento, tristeza e destruição. Mais uma vez, o texto de Amós ele vem para trazer algum tipo de confronto com a sua vida. Para que você olhe para as coisas do dia a dia. Daqui a alguns momentos nós vamos estar encerrando o nosso culto e você vai ter a oportunidade de retomar o teu cristianismo. De onde parou? A palavra de Deus fala que nós temos que voltar aonde nós caímos. Você sabe aonde você caiu. Você sabe o que tem te afastado de Deus. É hora de você mudar. Nós vamos continuar a trazer esse recado para você. Até que Jesus volte. Até que você se converta. Ou que você vá embora. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor. Clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Curvo, Pai, que ir a minha cabeça em vergonha diante de Ti, Pai, pelos meus pensamentos, pelos meus atos, pelas minhas omissões. Porque o Senhor, Pai querido, tem nos privilegiado, Pai querido, nós temos sido, Pai querido, pessoas que não Te amam em espírito e em verdade. Pai, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, porque a Tua palavra diz, Pai, que apenas uma palavra é dita pelo Senhor e toda a nossa vida, toda a nossa casa será salva, Pai. Nos constrange, nos converte, nos traz o arrependimento verdadeiro no coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.